Nós estamos trabalhando na carta de Paulo aos Coríntios e em muitas outras cartas. Nosso colegiado pastoral prega de maneira expositiva, então nós vamos caminhando pela palavra de Deus no intuito de que a igreja tenha muito da palavra de Deus, não versículos selecionados, mas a palavra de Deus, que a palavra de Deus nos fala. E eu vou ler o texto, começar com as crianças e depois avançar no que nós queremos falar nessa manhã. Queremos falar sobre a importância da unidade cristã. Será que é importante mesmo sermos unidos? Qual a importância da unidade cristã, da unidade da fé para a missão que temos, para a missão da igreja? Será que é importante? Será que comunhão é importante? Será que é mesmo? Eu faço essa pergunta e até repito, será que é mesmo importante a comunhão, a união, a unidade? Porque talvez haja pensamentos contrários. Eu respeito os pensamentos contrários. Talvez haja ideias como, por que tem que ter unidade? Por que a gente tem que ter comunhão? Por que é que eu tenho que conhecer pessoas? É importante, é necessário, eu devo conhecer as pessoas da minha igreja? Ora, pastor, por que eu não posso simplesmente, na hora do culto, ir para a igreja e de preferência que ninguém nem fale comigo? Eu quero ir me assentar em um lugarzinho, ouvir a palavra e sair. Pode ser que haja pensamentos assim? Talvez algum tipo de pensamento como em relação ao culto. Será que eu tenho que acompanhar o culto todo? Será que eu preciso chegar às 9 horas? Se o culto começa às 9 horas, eu tenho que chegar às 9 horas? Por que eu não posso chegar só na hora da pregação? Eu faço um planejamento aqui, tem umas canções, tem umas orações, tem uns batismos de vez em quando e tal. Deixa eu ver que hora que vai começar a pregação. Vai começar lá pelas 9h30, por aí. Deixa eu ver se é isso, 9h35 agora. Eu vou chegar nessa hora, eu ouço a pregação. Quando estiver terminando, que eu percebo que o pastor está terminando, o pregador terminou, ainda vai ter mais algumas coisas, vai ter alguma oração, alguma canção, e no final, então, vai ter as pessoas vão cumprimentar e tal, e eu nem quero isso, eu saio antes e vou embora. Eu não posso fazer isso? Talvez haja pensamentos assim. Eu gostaria, então, de levantar essas perguntas com os meus queridos irmãos e irmãs. É importante mesmo vivermos em unidade? Por quê? Por que tem que ser? Eu sei que você, mesmo se você não tenha tanto gosto por isso, encontrar as pessoas, abraçar as pessoas, agora nós estamos em período de restrição, mas conviver com as pessoas, mesmo que você não tenha um gosto assim nato por isso, eu sei que lá no fundo, eu estou falando, claro, hipoteticamente, para alguém que não tenha muito gosto por comunhão, lá no fundo, você sabe que o melhor é conviver, que o melhor é amar e ser amado, que o melhor é perdoar e ser perdoado, que o melhor é ter paciência com as pessoas, para que elas tenham paciência com você também. Lá no fundo, você sabe que na hora que precisar de alguém, na hora difícil, é muito bom ter alguém que se possa contar, né? Bom, é nesse aspecto que eu quero trabalhar nessa manhã. É importante mesmo a unidade cristã? Se é importante, você já sabe que eu vou defender que é. Por quê? Como eu posso viver em comunhão? O que eu posso fazer para isso? Bom, quero introduzir com essas breves perguntas. Quero falar com as crianças. Crianças, o pastor gostaria que vocês fizessem a seguinte ilustração nessa folha que normalmente vocês desenham algumas coisas, enquanto os pastores expõem o texto aqui. Eu gostaria que vocês fizessem uma Bíblia, eu sempre peço para eles, quase sempre peço para eles fazerem os mesmos desenhos. Uma Bíblia, uma cruz e muitas pessoas em volta da cruz e da Bíblia. Sabe, como se fosse de mãos dadas. Sabe, aqueles emojis que vocês veem de vez em quando, pessoas de mãos dadas. Muitas pessoas de mãos dadas em torno da Escritura.
e em torno da cruz. Se vocês, crianças, fizerem esse desenho, ao final, o pastor quer ajudá-los a entender que o melhor lugar para vocês é estarem de mãos dadas com pessoas, olhando para as Escrituras, olhando para a cruz. Tá bom, crianças? Com uma mensagem para as crianças, com esse conceito imagético, eu caminho para os meus irmãos que têm condição de abstrair pensamentos realmente um pouco mais profundos nesse sentido. As crianças são muito fenomenais, elas veem o fato, o fenômeno, o desenho. Nós usamos a nossa inteligência para pensar. O que o pastor está querendo falar com unidade? O que ele está querendo dizer? Será que ele está me chamando para integrar-me mais à igreja? Será que ele está me convidando para eu fazer parte de coisas que eu ainda não sei? Será que o pastor está me cutucando, no bom sentido da expressão, para que eu exercite a fé de uma maneira mais viva? Se você pensa isso, a resposta é sim. Sim, é isso mesmo. Gostaria muito que essa passagem fosse útil à nossa unidade como Igreja Presbiteriana da Lapa, fosse útil à unidade daqueles que ainda verão, acompanharão essa exposição em algum outro canal das nossas mídias, talvez, ou mesmo você, que quando voltar para casa, pensar, eu gostaria de entender um pouquinho mais profundamente isso que o pastor falou, eu entendi algumas coisas, mas eu não consegui entender tudo, e eu vou ver de novo. Então, minha esperança é que você use bem esse tempo para compreender o quanto é importante a unidade cristã. A primeira coisa que eu vou defender está no versículo 10. Eu vou fazer uma defesa de 3 ideias. Primeira ideia, que nós devemos manter a unidade. Unidade por si só já existe, nós temos que manter essa unidade. Tentar explicar, ajudá-los a se comprometerem, a nos comprometermos com a manutenção da unidade. Segunda ideia que eu vou propor é que nós devemos fugir de contendas. Contenda, você sabe o que é? Contenda é confusão, briga, divisão. Nós devemos fugir de contendas. E a terceira ideia que eu vou defender é que nós devemos reconhecer o Evangelho como fonte de unidade. Nós devemos reconhecer a cruz de Cristo como fonte de unidade. É dela que vem o fundamento para a unidade. Tá bom? 3 ideias. Primeira, que a gente deve manter a unidade. Segunda ideia, que a gente deve fugir de contenda, de confusões. Terceira ideia é que a gente deve reconhecer que na cruz está o fundamento da unidade cristã. Primeira coisa que eu gostaria de falar sobre unidade, meus irmãos, o termo que está aqui no 10, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. No 11, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. É isso, irmãos, um texto maravilhoso, texto importante para a igreja de Corinto. Um breve contexto, Paulo escreveu essa carta à igreja de Corinto, enquanto visitava uma outra igreja que ele estava plantando, a igreja de Éfeso, na sua 3ª viagem missionária. Essas 2 cidades, Corinto e Éfeso, ficavam divididas apenas por um braço de mar, ficavam de frente uma para a outra, e o mar era o mar Egeu. Paulo conhecia muito bem a igreja de Corinto,
Ele ficou 1 ano e meio na igreja de Corinto, plantando essa igreja. Depois ele segue para Éfeso, vai fazer o seu trabalho, e aí acontece um fato. Pessoas começam a querer, procuram Paulo para pedir conselhos. Paulo, sabe a igreja que você plantou? A igreja de Corinto? Irmãozão, muita divisão lá. Tem situações lá. Precisamos resolver. Como vamos resolver? E então Paulo escreve essa carta para ajudar, aqueles que estavam pedindo conselhos. Os problemas eram grandes mesmo. Havia muitas perguntas. Isso tudo está relatado lá no livro de Atos. E quando Paulo começa, então, a escrever para a igreja de Corinto, ele começa a pontuar os fatos, os problemas. Como nós estamos ainda no começo da carta aos Coríntios, nós ainda não entramos nos problemas da carta. Ainda vamos entrar em detalhes para frente. Por enquanto, é importante você saber de uma coisa. Paulo queria que a igreja de Corinto fosse unida. Paulo queria que a igreja de Corinto fosse muito unida. O quanto Paulo queria que a igreja fosse unida? Veja no versículo. Inteiramente unida. Está grifado. Sejais inteiramente unidos. E ele começa com uma súplica. Imaginem vocês, ele é o plantador da igreja, ele é aquele que Deus disse, entra nessa cidade, eu tenho eleitos aí. E ele entrou. Corinto é uma megalópole. Corinto tem uma unidade. A unidade de Corinto, antes da fé, é a dissensão, é a sensualidade, é a idolatria. Corinto é uma cidade de sucesso. Ela estava unida na idolatria, ela estava unida no egoísmo, ela estava unida em pensar que família não tem importância. O que importa é a gente ser feliz. Ela estava em uma região estratégica, vinha gente de todos os lugares que curtia muito a vida. Isso era Corinto. Paulo vai, planta essa igreja naquele lugar, é o plantador, literalmente o plantador, junto com outros irmãos, e 1 ano e meio depois, começam a aparecer os problemas da igreja que ele plantou. O que fazer quando surgem os problemas da igreja que um plantador plantou? Em 20 anos de ministério, eu tenho alguns privilégios, algumas alegrias muito grandes. Eu tenho dito isso aos meus irmãos, eu sou um pastor muito feliz, muito agradecido, que Deus me proporcionou. Não tenho palavras para explicar. Tantas coisas, tantas famílias que eu conheci, tantas pessoas que eu conheci, tantos líderes que eu vi se levantarem, pastores que foram seminaristas meus, líderes de música na igreja, hoje pastoreiam a igreja. Eu sou um pastor muito agradecido. Dentre a gratidão enorme que eu tenho, está o de fazer parte de plantação de igrejas e de revitalização de igrejas. E eu tenho o privilégio de ter sido plantador, do ponto de vista inicial, de 2 pelo menos. A igreja presbiteriana do Morumbi, em que eu e minha esposa Patrícia demos início quando éramos ainda namorados, e é uma igreja hoje, louvado seja Deus por isso. O pastor Paulo César Nunes é um amigo e é o pastor daquela igreja. Há 20 anos atrás eu estava lá, com 3 ou 4 famílias, dando início àquela igreja, orando às 6 horas da manhã de segunda-feira, fazendo visita nos prédios do Morumbi, recebendo pessoas que chegavam à igreja. Tenho saudade desse tempo. Agora, já pensou, depois de alguns anos, alguém escrever uma carta para mim e falar assim: Sérgio, tem coisas graves aqui, nós não sabemos como resolver. Obviamente isso me levaria de maneira compassiva, com compaixão mesmo, a fazer o que estivesse ao meu alcance para ajudar. Fiquem tranquilos, nunca ninguém me escreveu dizendo que a igreja estava com esses problemas, possivelmente porque os pastores que me sucederam, eu era seminarista nessa época lá, e fizeram um bom trabalho na igreja do Morumbi. E está lá a igreja plantada, louvado seja Deus. De vez em quando a gente volta para pregar nos aniversários da igreja do Morumbi. Quando eu fui para o Paraná, fui o primeiro pastor de uma outra igreja, a Igreja do Cristo Rei. Fui o primeiro pastor dessa igreja, plantada através de grupos familiares.
Grupos pequenos de um bairro se uniram e fundaram a igreja. E eu fui ser o primeiro pastor. Que alegria, aquele primeiro conselho, que alegria. O que a gente viveu lá, vimos nossa filha Maria Eduarda nascer lá. Uma alegria mesmo, fruto de oração inclusive, uma alegria muito grande, saudades. E eu tive um outro projeto também, enquanto eu era pastor da Igreja Central de Guarapuava. Então nós plantamos uma igreja que tem o nome de Maranata. Maranata quer dizer, vem Senhor Jesus, a última palavra do Apocalipse. E eu tive o privilégio de ver aquela igreja nascer, lá no bairro Tancredo Neves. Hoje é uma igreja formada também, lá na cidade de Guarapuava. Irmãos, o privilégio de ser um plantador, não tem palavras, a gente não consegue explicar. A gente se lembra, a gente olha para trás, a gente vê as pessoas que estão lá desde aquele tempo, mas muitas outras que vão se achegando, que vão sendo batizadas, que professam a sua fé. Então o sentimento de um plantador por uma de suas igrejas é um sentimento meio que filial, do lado de cá como se fosse paternal. Pois Paulo tem esse sentimento com a igreja de Corinto, só que ele tem uma dor, a dor de saber que a igreja começou com muitas divisões. E o pior de tudo é que Paulo, sem querer, obviamente, contribuía com essas divisões. Nós já vamos entender. Por isso ele se empenha em escrever a carta aos Coríntios. Então a primeira coisa que Paulo queria que a igreja fosse era unida. Sejais unidos. Ele roga, ele suplica. Imagine um plantador suplicar. Por favor, como a gente usa a expressão, pelo amor de Deus, por tudo que você considera mais sagrado, pensa nisso, dê a mão, estenda a mão, olha para a cruz, ouça a palavra, é o que as crianças estão desenhando. Então esse versículo 10 é muito importante, ele chama a igreja de Corinto de irmã. Irmãos, eu rogo-vos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja divisões entre vós, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. A palavra unido aí, você sabe que o Novo Testamento foi escrito na língua original, língua grega. A palavra unido aqui é a mesma palavra que a medicina usa para quando dois ossos se ligam. Se você quebrar o braço e não colocar o braço no lugar, o organismo vai fazer esse braço, os ossos se ligarem, e às vezes o braço fica torto, porque a natureza faz isso, ligar o braço. Aí os ortopedistas colocam o braço no lugar, o joelho no lugar, o mais rápido possível. Por quê? Porque a natureza, a criação, o agir natural do corpo humano, a anatomia do corpo humano conspira para que aquele osso seja imediatamente ligado. Essa é a palavra que está aqui. Sejais unidos como um osso que se quebra, mas colocado no lugar, cola de novo. Já notou que não precisa colar osso, só colocar no lugar, passar uma tala e em algum tempo tudo estará como antes? E alguns chegam a dizer que naquele lugar nunca mais se quebrará. Bom, isso eu já não sei, precisaria conversar com os doutores e estudantes de medicina. Mas a ligadura é muito forte, o suficiente para não precisar de outra coisa. Está unido, ligado. Essa é a palavra aí do texto. Você não acha que essa palavra, conexão, ligação, cola, forte, muitas vezes não nos define como membros de uma igreja? É isso que eu quero que você pense. Será que eu e você, como membros de uma igreja, estamos atendendo ao rogo do apóstolo Paulo, em nome de Jesus? Sejam ligados, em nome de Jesus, sejam unidos, em nome de Jesus, se aproximem, deem-se as mãos, apertem as mãos uns dos outros. Será que a gente está dentro dessa oração de Paulo? É uma resposta que cada um de nós precisaria dar, é importante dar, creia, é importante. Vejam só, a segunda ideia é que nós temos de fugir de contendas, né? A primeira é unidade. Unidade é importante. A natureza faz a unidade acontecer. O corpo humano propõe uma ideia de unidade, de membros
todos os membros do corpo seguindo a cabeça, existe um conceito de unidade nisso. Agora vejam o problema. Aqui tem um problema no texto, problema grave. Paulo está no meio desse problema. Dos versículos 11 até o versículo 16, Paulo vai dizer, olha, isso está relatado em Atos 7. Recebi informações da casa de Cloe, de que tem contenda. Contenda, aqui a ideia de contenda é rachadura. Imaginem vocês chegam à igreja Presbiteriana da Lapa, num belo domingo de manhã, vocês olham para essa concha acústica muito bonita, apontando para o céu, tem uma linguagem nessa acústica, dizendo, Ele, o Senhor dos Senhores, lá no céu, é maior do que todos nós, tudo muito bonito, mas bem no meio tem uma rachadura enorme, uma rachadura. É provável que vocês começariam a temer, ou pela minha segurança aqui, pastor, isso vai cair. De repente, pela segurança de vocês, pastor, será que a nossa igreja está segura? Então você está no tempo, mas não, daqui não, acho que não, essa rachadura já está há algum tempo aí, não, eu acho que não. Mas enquanto nós estamos pregando, vocês ouvem um estrondo e surge uma outra rachadura, numa lateral da parede? Eu acho que o próximo passo é você se levantar e sair, não é? Porque você ia dizer, esse lugar aqui não é um local muito legal para se ficar. É isso. O que é que Paulo está dizendo aqui para eles? Contendas geram instabilidade. Contendas geram insegurança. Contendas geram uma separação. E neste caso, a separação estava por conta dos líderes. Qual era o problema? Ele diz, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo. O outro dizia, e eu de Apolo. E o outro dizia, e eu de Pedro. E o outro dizia, eu de Cristo. Então aqui nós temos possivelmente 4 grupos. Provavelmente nós temos o grupo dos gentios, Paulo é o apóstolo dos gentios, né? Aqueles que vieram da não circuncisão, eram gregos, eram citas, eram partos, enfim, povos, e eles entendiam melhor a mensagem de Paulo. Eles não precisavam passar pela circuncisão, passavam pelo batismo e acessavam a igreja. E eles diziam, para mim a mensagem de Paulo está ótima. Mas alguns outros, como por exemplo, aqueles que seguiam Apolo era um pregador, um exímio pregador, um ótimo pregador. Ele concentrava e ele cativava a atenção das pessoas. Ele tinha uma retórica da escola de Alexandria. Então o que ele falava chegava ao coração das pessoas fácil. Conforme ele apontava um caminho, as pessoas diziam, sim, dá para entender, é esse caminho. O Apolo está dizendo que nós devemos fazer devocional na palavra de Deus nas nossas casas. Pronto, as pessoas seguiam. Apolo tinha uma retórica muito boa. Só que Apolo, apesar da retórica excelente, não tinha profundidade, porque ele era novo. E então, tanto é que a Priscila e a Áquila que vão cuidar de Apolo, vão fazer um discipulado com Apolo. Mas alguns estavam do lado de Apolo e diziam, olha, a questão não é a profundidade de Paulo que importa, a questão é o carisma de Apolo. Nós estamos com ele, mesmo que ele não fosse profundo, ele era eloquente, e então aquilo cativava as pessoas. 2 grupos. Mas aí nós temos um terceiro grupo, provavelmente aqueles que vieram do judaísmo. Para eles, Pedro tinha uma palavra melhor. Porque Pedro era aquele dos apóstolos que havia negado a Jesus, que havia tido experiências tão fortes com Jesus e que conseguia falar ao povo judeu dizendo, acreditem, ele é o Messias, acreditem, creiam, ele é o Messias, vocês não precisam mais cumprir tantas leis que o judaísmo impõe, vocês estão livres, vocês foram resgatados pelo sangue do Cordeiro, o Cordeiro Pascal, de Arão, de Moisés. Ou seja, Pedro tem uma palavra que os judeus entendem bem. 3 grupos. E o quarto, obviamente, aquele grupo que negava estes 3 e dizia, não ligo para homens, não importa nada com os homens, o que importa é só Jesus. Provavelmente o grupo mais certo, o grupo certo. Mas a divisão estava formada. Será que tem problema a igreja de Corinto? Tem. A Bíblia nos mostra que tem. E eles se dividiam então nesse aspecto, na sua liderança.
Mas a igreja de Corinto não tem só esses problemas, não. A igreja de Corinto tem problemas gravíssimos. Eu não vou entrar em todos os textos, porque haverá tempo. Eles têm problemas familiares, eles têm problemas com a ceia do Senhor, eles têm problemas com a justiça. É na igreja de Corinto que, quando alguma coisa dava errado, logo se procurava a justiça comum. Eles têm problemas de incestos, eles têm problemas de, enormes problemas. Eles têm problemas com o seu sim e com o seu não. Era uma igreja bem problemática. E é por causa disso que Paulo aponta esse caminho então, dizendo: porventura Cristo está dividido? Porventura Cristo está dividido? Cristo não está dividido. Cristo é o cabeça. E todos nós, e a igreja, é o conjunto de membros. Cristo foi crucificado em favor de vós. Não Paulo, não Cefas, não Apolo. Cristo, Ele une. Por isso, meus irmãos, só tem um jeito de fugir das contendas: olhando para Cristo. Enquanto a igreja de Corinto olhava para homens, ela se dividia mais. Esse é o ponto. Aquela igreja, aqueles 4 grupos, passaram a buscar a sabedoria dos homens, passaram a buscar a glória dos homens, e passaram inclusive a comparar, se comparar, comparar os outros, comparar os seus próprios líderes. Começaram a comparar: por que é que eu sou de Paulo? Porque Paulo é melhor. Por que é que eu sou de Apolo? Porque Paulo é fraco, franzino. Quando ele escreve com poder, mas quando ele fala, ele não empolga. Apolo não. Apolo fala, as coisas chegam ao nosso coração. Por que é que eu sou de Pedro? Porque os outros não respeitam a história de Davi, a história de Moisés. Pedro respeita. Percebem? Eles começaram a apostar, a crer, a esperar em homens. Tem problema, será? Tem um grave problema. O problema é que enquanto eles apostavam, esperavam, criam, se dividiam por causa dos homens, Cristo não era pregado em Corinto. Qual a importância da unidade então para a missão? Porque Paulo não queria que a pregação de Corinto fosse uma defesa do seu apostolado. Assim como Paulo não queria que a pregação, o testemunho, o evangelho em Corinto fosse eloquência de Apolo. E Paulo também não queria que o que fosse pregado na região de Corinto é que Pedro era um grande homem. O que é que Paulo queria? Que Cristo fosse visto. Que a humildade de Cristo, que a simplicidade de Cristo, que a compaixão de Cristo, que a missão de Cristo estava sendo cumprida, que a redenção era possível. Em última análise, o que é que Paulo está querendo dizer? A mensagem é o que importa, o mensageiro não. A igreja não pode seguir o mensageiro, a igreja precisa ouvir a mensagem. Veja como isso é importante. Só tinha um jeito da igreja de Corinto experimentar a unidade e fugir da contenda. Era olhar para Cristo, o único Cristo, o Messias, aquele que veio na plenitude dos tempos, aquele que nasceu numa manjedoura, foi anunciado por anjos, foi pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Esse é o nome para Corinto. Essa é a solução para as contendas da igreja de Corinto. Eu estou explicando Corinto ainda. Já já a gente vai aplicar isso à nossa vida. Terceira ideia do texto vem no versículo 17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Irmãos, eu quero lhes chamar a atenção dessa ideia, para que se não anule a cruz de Cristo. Irmãos, o que é a cruz de Cristo para Corinto? A cruz de Cristo para Corinto é um escândalo. A cruz de Cristo para Corinto é a condenação de um renegado judeu nazareno que foi contra o poder de Roma, e Roma condenou, julgou, condenou e matou. A cruz de Cristo para a cultura helênica é uma coisa terrível, é um engano.
Eles jamais conseguiam compreender que Deus, sendo Deus, teria enviado o seu Filho para morrer numa cruz. Lembrem que quando Paulo está pregando no Areópago, quando ele disse: olha, eu quero lhes falar sobre o Deus desconhecido que vocês têm aqui nesse local de deuses que vocês têm, né? Eu quero lhes falar sobre esse Deus desconhecido. Este Deus criou os céus e a terra. Esse Deus tem poder inimaginável. Este Deus é grande. Este Deus existe. Este Deus, e todos estão com os olhos e ouvidos atentos. Que palavra boa! Ele está falando sobre um Deus que a gente não conhece, que é muito grande e poderoso. Oh, que bom! Mas quando Paulo diz: este Deus, na plenitude dos tempos, enviou o seu Filho, e ele foi crucificado e morreu, eles falam: não. Deus não faz isso. Os gregos não conseguiam entender um Deus que mandaria o seu Filho para morrer na cruz. E eles vão todos embora. Só ficam duas pessoas, o Areopagita e a Dâmaris. Duas pessoas só. Todos os outros vão embora. Sobre isso a gente ouve você em outro momento, eles dizem para Paulo. Essa foi a recepção dos helênicos em Atenas. Então a cruz de Cristo era sim um escândalo, uma vergonha. A cruz de Cristo era uma negação da dignidade. A cruz de Cristo não era o lugar de Deus. No entanto, Paulo diz: a união da igreja evidencia que a cruz de Cristo é eficaz. A cruz de Cristo não é um lugar de derrota. A cruz de Cristo é o lugar da vitória, do vencedor. A cruz de Cristo, com o Cristo morto e ressurreto, é a voz eloquente ao mundo: arrependa-se. Só tem um jeito, seus pecados precisam ser perdoados. A aplicação da morte do Cordeiro pelo Espírito Santo, como eu falei com o Rafael e com a Gabriela, a aplicação do sacrifício da cruz no coração e a consciência disso, chama-se conversão. Cristo na cruz propôs conversão verdadeira, propôs um caminho ao céu, propôs a eternidade que já está em nós de certa forma, mas a maioria das pessoas vive como se nunca fosse morrer, vive como se não precisasse se decidir enquanto está vivo. Cristo é uma pregação eloquente de salvação. É isso que Paulo está falando. Corinto, apesar da igreja cristã ser muito pequena aí nessa cidade, apesar do judaísmo ser muito grande, do romanismo com o seu poder de guerra ser muito forte, e do helenismo com o seu pensamento ser dominante, a cruz de Cristo é a força da igreja. É quando a gente olha para a cruz de Cristo que a gente vê vitória. É isso que Paulo está falando. Então ele diz: eu tenho que pregar esse evangelho. Esse evangelho existe, eu tenho que pregar. E vocês também têm que pregar. Vocês precisam viver o evangelho. Vocês precisam serem unidos na cruz de Cristo para viverem o evangelho vivo e então pregarem esse evangelho. E então, enquanto fizerem isso, essa é a eficácia da cruz de Cristo em Corinto. Vamos pensar nisso, já que nós não estamos em Corinto, estamos em São Paulo em 2022, numa manhã de domingo. Estamos ouvindo uma história de 2000 anos atrás. O que isso tem a ver conosco? Qual é a importância da unidade mesmo na nossa vida? Qual é a importância da unidade mesmo na vida cristã, na missão cristã? Eu tenho que lhe dizer uma coisa, meu querido e minha querida irmã, eu e você temos um compromisso de manter a unidade, porque Cristo iniciou essa unidade. Cristo se fez um só batismo, uma só fé, um só amor. Um só mediador entre Deus e os homens, nenhum outro, um só e único. E se nós cremos em Cristo, então nós temos de procurar com os nossos irmãos vivermos sim em unidade, porque é a ordem dele. Primeira coisa, manter a unidade é uma instrução cristã. Quando eu me importo com a unidade, quando eu me importo com a comunhão, quando eu me importo com o bem-estar dos meus irmãos, quando eu me importo em estar com os meus irmãos, quando eu me alegro em encontrar os meus irmãos, eu estou mantendo a unidade.
Quando eu compreendo que nossa vida nessa terra é a vida de ser testemunho de Jesus, que nós temos de evangelizar, que nós temos de discipular, que nós temos de cuidar das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, eu estou mantendo a unidade. Quando eu crio na minha agenda tempo para fazer coisa que não seja para o meu benefício, mas para o benefício de alguém, dos meus irmãos talvez, das minhas irmãs, eu estou mantendo a unidade. É uma ordem bíblica manter a unidade. Sejais inteiramente unidos. Quando nós, na nossa caminhada, sabendo que somos pessoas muito diferentes, não ficamos lutando uns com os outros, digladiando uns com os outros, brigando uns com os outros, lutando para que o nosso pensamento seja o que preserva, o que vale no final, nós estamos fugindo de contendas. Quando nós não nos apegamos a um e depreciamos outro, nós estamos fugindo de contendas. Quando nós compreendemos que unidos nós somos mais fortes, aquela velha hashtag tamo junto, quando nós compreendemos isso aqui é uma coisa real, nós fugimos de contendas. Quando alguém vem contar alguma coisa, quando alguém vem querer nos colocar contra este ou aquele, e nós falamos, vamos orar, a gente deve orar por isso não cabe a nós não julgamos, não somos juízes de ninguém, nós estamos fugindo de contendas. Quando nós nos alegramos com a vitória dos nossos irmãos, com o sucesso deles, com o avanço deles, com as conversões que nós vemos na vida da igreja, nós estamos fugindo de contendas. Terceira ideia, quando nós olhamos para a palavra e reconhecemos na cruz o verdadeiro poder, e não um lugar de derrota, não um lugar de perda, não um lugar de vergonha, mas um lugar em que o Senhor Jesus Cristo transformou em trono, assentou-se da cruz, assentou-se no trono da glória. Quando nós compreendemos que a cruz foi o step para que ele se achegasse no lugar de reinar por todos os tempos, quando a cruz uniu um povo para que esse povo se chame de irmão. Então nós não estamos anulando a cruz de Cristo. Então nós estamos dizendo, nós somos o povo da cruz, nós somos os irmãos do Nazareno que morreu na cruz. A cruz era o nosso lugar, ele morreu no nosso lugar. Então quando nós vivemos assim, meus irmãos, a cruz de Cristo não é anulada na nossa vida. E eu quero deixar essa mensagem para você. Se você acha que unidade, comunhão não tem importância, repense, tem sim. Tem sim para a vitória da cruz, tem sim. Tem sim para a unidade no lar, tem sim. Tem sim para que a evangelização aconteça, tem sim. Todas as vezes em que uma igreja se une em propósito de evangelizar, ela evangeliza mais. Todas as vezes que a igreja se une num propósito de fidelidade, ela consegue manter mais missionários. Todas as vezes que a igreja se une num propósito de ir para o culto, os bancos ficam cheios. Todas as vezes que a igreja se une num propósito de adorar ao Senhor, os filhos aprendem com os pais que a igreja é o local de adorar comunitariamente. Todas as vezes que a igreja se une em oração, as pessoas acreditam que existe um Deus. Todas as vezes que a igreja unida em oração começa a ver os grandes prodígios de Deus, isso se tornou um testemunho não só de uma pessoa, mas de todos. Unidade é importante? É sim. Se porventura haja uma pessoa só entre nós nessa manhã, que acha que não precisa da comunhão da igreja, que pode ser um desigrejado se quiser, que não precisa do dia a dia das pessoas, humildemente eu peço, repense isso. Repense, eu peço, por favor, eu rogo, como Paulo rogou à igreja de Corinto, rogo-vos, repense isso. Primeiro porque você faz parte de um corpo, você é membro de um corpo, as pessoas amam ver você, saber o seu nome, encontrar você de novo neste lugar. Você faz parte do corpo. Quem faz parte do corpo não fica sem movimento. O corpo se movimenta. O movimento do corpo de Cristo, entre outras formas, é feito assim, no culto. Quando você vem e cultua o Senhor, você está dentro do corpo. Quando você fala a mesma língua, vamos anunciar o Senhor Jesus Cristo ao mundo, você está falando a voz de Jesus Cristo, é o que Ele quer. Então, não fuja para um cantinho escuro, pensando que vai ser melhor para você.
vai ser pior. Acredite, vai ser pior. O melhor lugar é no calor da comunhão, ainda que as pessoas sejam muito diferentes. O melhor lugar é junto com os seus irmãos, ainda que todos nós sejamos diferentes uns dos outros. Mas uma coisa nos une: a cruz. O sangue da cruz. Sejamos um em Cristo. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, o que o Senhor quis nos falar nessa manhã, a partir dessa história interessante, dramática até, na cidade de Corinto. Senhor, ajuda-nos nisso. Ajuda-nos a manter aquela unidade que nós sabemos que Cristo trouxe. Ajuda-nos a fugir de contenda, Senhor. Talvez haja dentro de nós iras guardadas, mágoas, talvez, tristezas, angústias, eu não sei. Mas coisas que são ferramentas e que alimentam discórdias e separações. Trabalha no nosso coração para que não sejamos juízes dos nossos irmãos. O Senhor é o único juiz. Nós não julgamos ninguém. Se há alguém que nós podemos julgar, é a nós mesmos, a cada um de nós individualmente. A nós mesmos, não aos outros. Senhor, ajuda-nos a entender a importância da cruz e do poder dela. Poder que nos alcançou. Dá-nos, Senhor, da graça, a grande graça, de não anularmos a cruz de Cristo nos nossos relacionamentos, na nossa convivência. Permita que a cruz de Cristo seja evidenciada no nosso viver. Por isso nós oramos, Senhor, para que, como as crianças desenharam a cruz, a palavra, para que elas sejam rodeadas por mãos dadas. Que lindo ver a comunhão. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!